Isso. Aí. Apresentando, né? Hoje é a aula de análise de algoritmos, então é uma aula bem tranquila, não vai ter prática, não vai ter muito código, não vai ter lista. Tipo, custar no fim, então vamos lá. E essa é uma das partes mais importantes, porque agora que a gente vai conseguir comparar códigos, a gente vai pegar um código que não é tão eficiente e a gente vai poder comparar com outro código que é mais eficiente. Porque, né, existem códigos que são mais rápidos do que outros. E aqui a gente vai ver coisas que influenciam nisso e como medir. Sou eu e a tutora é a Tong. Aí são os assuntos da aula, tipo, o que é ser eficiente, como medir eficiência, as complexidades mais comuns, os exemplos e umas dicas úteis. Então vamos lá. O que é ser eficiente? Quando a gente tem um código, um programa, né, um joguinho ou qualquer coisa, muitas coisas vão influenciar nele. Ah, por exemplo, tu tem, sei lá, Ark. Ark é um jogo muito legal, porém é muito pesado. Muito porque o jogo não foi bem otimizado, porque até em um computador bom ele demora. Então, tipo, o código influencia, mas também o hardware vai influenciar, que é o poder de processamento do computador. Ah, e voltando mais para o nosso âmbito competitivo, geralmente a gente tem o tamanho da entrada, né, nos problemas. A gente tem que, o valor nunca vai ser maior do que tal. Então, usando isso como base, a gente consegue saber se o algoritmo ele vai rodar bem ou se ele vai ser ruim. E também a memória, né? Porque não adianta só, tipo, o algoritmo ser muito rápido, mas sei lá, ele ocupar 16 GB de memória, tipo, memória RAM, não dá. Então, tem que ter um balancete. E aí, a gente vai conseguir até ter um programa, um código eficiente. Ah, e aí, agora, entra na parte de como medir a eficiência, né? Ah, olhando todos esses fatores aqui, a gente costuma medir. Eu consigo ligar minha coisinha. Eu consigo medir o tempo e a memória. Então, tudo que eu falar daqui para frente, a gente vai conseguir. Pode servir tanto para tempo quanto para memória. Eu acho que isso aqui tá aparecendo aí. Então, agora vamos falar formas de medir a eficiência, né? Ah, Normalmente a gente usa funções matemáticas para medir essa eficiência, para medir a complexidade. E por mais que esteja escrito complexidade, tipo, não é um assunto complexo, sabe? É bem tranquilo. Eu garanto, eu garanto. A gente usa funções matemáticas para isso, para poder identificar a complexidade assintótica, né, que seria a complexidade que mais se aproxima do valor real. Então, a gente vai ter uma base muito boa de o quanto que o quão bom esse algoritmo é. Então, a gente vai ter a função de crescimento, tipo, de acordo com a entrada, de acordo com o valor da entrada, ele vai ter uma saída, ele vai demorar uma certa quantidade de tempo. E aí a gente consegue ter uma noção. Então, esse seria o conceito de complexidade. É meio vago assim de início, mas quando a gente vai vendo exemplo, quando a gente vai vendo, treinando e fazendo prática, tipo, isso vai ficando bem mais claro e é isso. Ah, e aí a gente tem algumas notações utilizadas, tipo, a notação Big O. Ela é a mais utilizada e aqui a gente vai analisar o pior caso. Mas o pior caso de quê? Lembra de que eu falei que alguns fatores que influenciam na eficiência é o tamanho da entrada, que seria, tipo, aquele valorzinho que tem quando a gente lê uma questão, ele fala que o valor do input não vai ser maior do que tal. Então, quando a gente vai usar a notação Big O, a gente usa esse valor. A gente vai pegar o maior, que seria tipo o limite, que está lá na direita da desigualdade, e aí a gente vai usar ele como base para poder medir. Também tem outras duas que, para ser sincero, eu nunca usei, e eu acho que é só interessante de saber. Que seria o Big Omega, que é o melhor caso. Então, sei lá, é o melhor caso que o teu algoritmo consegue rodar. E a Big Theta, que seria uma complexidade média. Ah, então, tipo, mas o que a gente usa normalmente é só Big O, então acho que ela é mais relevante, é a que eu vou usar para explicar. Ah, tem gente também que chama, tem livros que chamam isso aqui de grande O, porque não é a tradução literal. Mas eu prefiro muito mais chamar de Big O, então chamar de Big O.
E aqui a gente começa a falar, né, das funções, porque a Big O ela é uma função que vai medir a complexidade assintótica, que seria a que mais se aproxima do valor original do código. Ah, existem esses aqui são os tipos mais comuns de complexidade. E, caraca, funções matemáticas eu não gosto. Não, relaxa, é tranquilo. Ah, quando a gente vai usar a complexidade, existem os valores mais comuns. Então, tipo, eu vou explicando mais pra frente com alguns exemplos. Mas se seu código tá nessa área vermelha, significa que ele é horrível, né? Segundo esse gráfico. Então, se ele tá nessa área vermelha, significa que ele é horrível. Se ele tá nessa área meio laranjinha, pô, significa que ele é bad. Mas, dependendo da roda. Aqui é fair, então, tipo, legal. E good, que seria, tipo, bom. E aqui excelente, que seria, pô, é o ideal. Mas nem sempre a gente consegue isso. Uhum. Se você vê, cada uma das funções, elas estão dentro de um desses rangezinhos. E a gente vai fazer o quê? A gente vai pegar um código e a gente vai falar, esse código tem essa função, ou seja, ele tem essa complexidade. E aí a gente consegue olhar, por exemplo, nesse gráfico e ver, de acordo com o tamanho da entrada do problema, se o problema vai passar ou não, né? Se ele vai tomar aquele veredito de TLE, que seria Time Limit Exceeded, ou tempo de limite excedido. E é isso. Antes de passar para os exemplos, eu vou ver se tem alguma dúvida. É bom. Essa parte é bem meio assim, né, no início, porque, pô, matemática no meio da programação. Mas relaxa, é bem abstrato. Não vai abstraindo muito. Beleza, então. Ah, tá, então agora eu vou mostrar alguns exemplos, que seria tipo, alguns exemplos de pegar um código e aí falar, esse código tem a complexidade e tal. E vamos lá. O primeiro, complexidade mais comum seria a complexidade constante, ou O de 1. Quando a gente vai falar alguma dessas aqui, a gente fala O de, e aí fala a função ou o número que é na frente. Então, aqui seria O de 1 ou constante. O que são operações O de 1? Né? O que são operações constantes? A soma ela é constante, a divisão ela é constante, produto. Adicionar, colocar valor numa variável é constante. E na última aula também vocês viram fila e pilha. Então, adicionar e remover elementos de uma fila ou de uma pilha também é O de 1. Então, essas operações são constantes e essas operações normalmente não fazem diferença no código. Então, ela só tá lá. Tipo, e é importante também que não existe O de 2, O de 3, não. O de 1 é convenção, porque ela é constante. Claro que, né, se a gente for pensar mais a fundo, um produto ele é pior do que uma soma. Só que a gente abstrai tanto que, pra gente, esses dois são a mesma coisa. Então, a complexidade delas não é a mesma coisa. Então, eles vão levar o mesmo tempo. Eles vão crescer na mesma velocidade. Esse é o ponto. Não necessariamente levar ao mesmo tempo, mas a gente não considera isso. Ah, massa. A próxima seria a de log n. E aqui já é meio, né, porque ninguém gosta de logaritmo, né? Pouca gente gosta de logaritmo. E pouca gente entende logaritmo. Eu mesmo só fui entender depois que eu entrei na faculdade, depois que eu aprendi programação competitiva. E, pô, logaritmo não é uma parada difícil, mas ainda mais no nosso, aqui para complexidade, é bem tranquilo. A ideia do logaritmo é que você vai pegar uma coisa e vai ficar dividindo por outra diversas vezes seguidas. Essa é a operação logaritmo. Então, por exemplo, aqui eu tenho o número 64 e eu vou ficar dividindo por 2 várias vezes, até ele ser 1. Quando ele for 1 ou menor que 1, menor ou igual a 1, então o código para. E aí quantas vezes esse código vai executar? Ele vai executar logaritmo.
de n, que seria o logaritmo de 64, na base 2. Aqui fica implícito, quando a gente não tem desenhado a basezinha, para quem já viu o logaritmo, normalmente tem embaixo a base. Na matemática é o 10, só que na programação é o 2. Então aqui vai ter um 2. E então a gente pode fazer isso na prática. Pegar aqui, sei lá, eu coloquei um códigozinho temporário, e aí aqui tem o n, que é 64, eu escolhi 64, mas esse n aqui seria, sei lá, o valor da entrada do problema. E aí, enquanto for maior que 1, eu divido por 2 e eu tô somando esse contador pra gente ver quantas vezes o código vai rodar. E se eu rodo isso, vou botar uma mensagenzinha. O código rodou. O código rodou 6 vezes. Se a gente for aqui e pegar logaritmo na base 2 de 64 na calculadora, vai dar exatamente 6. Então, o logaritmo seria isso. A quantidade de vezes que eu vou dividir por 2 aquele número, né? No caso, 64, depois vira 32, divide por 2, fica 16, divide por 2, fica 8, divide por 2, fica 4, divide por 2, fica 2, divide por 2, fica 1. Ou seja, ele fez 6 vezes. Essa é a ideia do logaritmo. E eu achava muito complicado quando eu estava no ensino médio. E, nossa, é só uma operação, sabe? E tranquilo. Tranquilo não, né? Mas não é tão um bicho de 7 cabeças, uma hidra. Ah, massa. E aí, um código que tem essa complexidade, normalmente vocês não vão, né? No iniciante, assim, ter muito problema com isso, mas é bom saber. É bom saber. Os códigos mais robustos, tentam ser a log. Porque se a gente for olhar na tabelinha aqui, a complexidade log e a complexidade odd1, elas estão no mesmo patamar, né? Elas estão bem na faixa dos excelentes e bons. Ah, tá. Então, vamos passar para a próxima. ODN ou linear? Aqui seria a que a gente mais usa, né? Quando a gente vai, sei lá, ler um valor da entrada, que é um array. Então, a gente vai percorrer esse array. Então, a gente vai fazer isso em ODN. É um forzinho que vai de 0 até n, ou de 0 até um valor. Esse seria um código ODN, complexidade ODN. Bem tranquilo, a gente está bem acostumado a fazer isso. Então, é da hora saber que tem uma notação, né, para isso. Passando para a próxima, a gente tem n log n. Se a gente olhar aqui na tabelinha, né, não mostrei, mas o ODN está numa faixa que ela é boa. Porque depende muito do problema, mas o ODN é fair. E aí agora a gente foi para n log n, que seria essa laranjinha aqui, que também é boa e também vai passar na maioria dos problemas. Então, é porque depende muito de problema, mas ela vai passar na maioria. E aí que tá, o que seria, né, esse n log n? É basicamente você pegar a odd n e colocar dentro da odd n alguma coisa que seja log n. Então, quando a gente vai colocando coisas dentro de outras, a gente vai multiplicando. Aí a gente vai multiplicando a complexidade. No caso, aqui tem aquele mesmo parada que era log dentro de uma coisa que é linear. Então, é o odd n vezes log n. Eu coloquei separado aqui, né, mas era para ser junto igual tá no título. Então, se a gente consegue colocar uma coisa dentro da outra, a gente vai multiplicar a complexidade de fora pela complexidade de dentro, né? Já que a ordem dos fatores não altera o produto. Então, tanto faz, podia ser log n vezes n ou n log n. Mas assim fica mais bonito de falar. Da mesma forma que a gente consegue fazer isso, a gente também pode somar. Nesse caso aqui, a gente tem odd n mais log n. E aqui a gente tem odd n vezes log n. Por quê, né? Por que esse aqui é vezes e por que esse aqui é mais? Basicamente porque esse aqui tá dentro. Então, tu consegue pensar que, tipo, para cada vez que eu executar o for, eu vou executar esse. Então, eles estão meio que ligados, por isso que é multiplicação. Agora, se eu tô aqui, primeiro eu vou executar esse e depois eu vou executar esse. Quando é depois, então a gente vai só somar para poder ter uma quantidade final. Ah, tá. Normalmente a gente não usa essa notação, por quê?
Porque se a gente olha no gráfico ali, a gente tem a odd n aqui e a gente tem a de log n. Só que essa log n, ela cresce, tipo, quando você pensa num número muito, muito, muito grande, sei lá, a gente consegue pegar aqui agora, tipo, log de, sei lá, vou pegar um número muito grande. 1.000.000. 2, 3, 4, 5, 6. 6 zeros, né? A gente pega log do aniversário disso, tipo, vai dar 20. Né? 19 ponto alguma coisa, vai dar 20. Então, pô, 20 operações comparando com 1.000.000, tipo, começa a se tornar insignificante quando a gente olha algum número muito grande. Então a gente costuma só ignorar e falar que esse código é só de n. Então essa é a magia. Por isso que a gente abstrai muito. Então, tipo, em teoria, esse código aqui é n mais log n, só que se a gente, pra gente, assim, nós somos pessoas normais, a gente pode falar que esse código aqui é só de n, porque esse aqui é irrelevante. Ah, isso que é da hora. Claro. Da hora que ninguém tem nenhuma dúvida, eu fico preocupado, porque logaritmo é uma parada meio. E da mesma forma que a gente tem de botar um while aqui dentro, se a gente botar outro for aqui dentro, a gente vai ter odd n vezes odd n. Ou, comumente, né, n ao quadrado, ou quadrática. Então, quando a gente vai percorrer, por exemplo, a matriz, isso é n ao quadrado. Porque a gente tem um for aqui dentro, e dentro dele a gente tem mais um for. Então, ele vai rodar n vezes n vezes, porque para cada n ele vai rodar mais n. É meio isso. Então, é como se a gente pegasse o n e multiplicasse pelo n, né? Ah, se tivesse mais um outro fora aqui, n ao cubo. Ah, se tivesse mais outro fora aqui dentro encadeado, n à quarta. E assim vai indo. Só que n ao cubo, bem raro, mas você ainda pode ver. Agora, n elevado a 4, tipo, é absurdamente raro e inviável. E, sim, dá pra fazer n elevado a 5 ou n elevado a 6, mas, né, nunca vi também. Eu tô abstraindo muita coisa pra falar só o que é realmente útil pra gente, né? Competição e pra gente poder analisar um código e falar se ele é bom ou não, se ele é ruim ou não. Olhando de novo ali na tabelinha, n ao quadrado já tá aqui. Porque n ao quadrado não é muito bom. N ao quadrado já começa a ficar grande quando você começa a olhar muitas operações. Tá? Já começa a crescer meio ruim. A quantidade de elementos, né? Então começa a ficar ruim. E depois a gente vai falar agora de 2 elevado a n. Que a gente tem o log, que seria dividir, e o 2 elevado a n seria o oposto do log. Seria eu multiplicar por 2. E aí já viu, né? Tipo, se o log ele é muito bom, o 2 elevado a n vai ser muito ruim. Então, são poucos casos que você vai conseguir usar, né? Ter um código que vai conseguir passar de um problema sem tomar um time limit. E ah, não sei se vai ser muito comum para vocês. Eu não consegui pensar num exemplo muito prático aqui, mas a ideia de ter um código 2 elevado a n seria, por exemplo, eu ter um. Meio que imagina que eu tenho, sei lá, uma árvorezinha e para cada bolinha dessa, eu vou ter mais duas. Então aqui eu tenho mais duas e para cá eu tenho mais duas. Que seria, né, o oposto do logaritmo. O logaritmo seria dividindo e aqui a gente vai multiplicando por 2. Então, seria isso. Esse aqui é um exemplo que eu usei, que eu estou usando uma função recursiva. Eu chamo essa função duas vezes. Então, para cada vez que eu executar essa função, eu vou executar ela mais duas vezes. Então, isso seria um código de complexidade 2 elevado a n. Né? Tá, essa aqui é uma complexidade muito ruim. Sinceramente, ela é muito ruim e vai ser bem raro um problema que deixa tu passar. Mas teve. Na OBI desse ano teve um problema que eu consegui passar com o código 2 elevado a n. Então, é mais você analisar o problema, analisar a entrada, e aí você vai ver se dá para passar ou não. E isso vai estar lá no final das dicas, para você poder pegar um problema e ver realmente quanto tempo ele vai levar para poder rodar. Usando como base tudo isso aqui. E no mais é isso.
Eu não falei da última porque eu não sei se vocês sabem o que é fatorial. Então a gente tem n fatorial. Só que ela é tão ruim que é meio estranho. Eu acho que na minha vida, sei lá, eu treino há 2 anos, eu já fiz um código n fatorial, sabe? Então não sei se vale muito a pena falar. Mas para quem conhece, sabe o que é fatorial, né? Algum exemplo de código fatorial seria você. Eu tenho uma lista, um conjunto de vários números, e eu quero testar todas as permutações. Eu quero pegar os números e colocar eles em várias posições. Isso é n fatorial, porque vão ter n fatorial formas de você distribuir esses números. Isso é mais um conteúdo de análise combinatória e tal, e eu não sou bom nisso. Não vou ter muita propriedade para falar. Mas esse é um exemplo de código n fatorial. Ou, para quem conhece o fatorial também, o próprio fatorial, você consegue fazer ele em n fatorial, por conta da fórmula dele, né? Mas normalmente não, e você não vai aparecer, e você normalmente não deve usar um código n fatorial, bem, bem raro. Ah, legal. Tá. Agora umas dicas úteis, né? Que eu botei isso tão longe. Ah, Se você vê aqui esse gráficozinho bonitinho, ele vai sendo a quantidade de elementos, né, que no caso seria o nosso n, e aqui a quantidade de operações que o código vai executar. Mais ou menos, conforme aqui, tá vendo que todas são mais ou menos parecidas, então mais ou menos até, sei lá, tem uma certa quantidade aqui, eles vão executar, vão ficar mais ou menos na mesma faixa. Aí conforme que vai indo, aumentando a quantidade de elementos, o número de operações aqui vai crescendo e vai ficando surreal. Então, o código que a gente vai usar vai depender do número de elementos da entrada do nosso problema, né? Porque tem problema que vai deixar você fazer de várias formas. E aí você pode escolher a melhor. Mas tem outros que você é obrigado a fazer um código que fica nessa faixa laranja, pelo menos. Ou nessa faixa amarela. Então, é bom ter isso em mente. Ah, as dicas úteis seria. Se eu conseguir pensar em uma dica, uma primeira dica útil seria, né? Quando você tem um problema desse aqui, você só ignora e pode ignorar o log aqui, eu deixo. Aí os matemáticos matam você depois, mas tudo bem. Dicas úteis. Seria uma forma de você ter uma noção de quanto tempo teu algoritmo vai levar para rodar aquele código. A única dica que eu consegui pensar foi essa daqui, que tem esse número aqui, que vocês vão ouvir muito falar, que é 10 elevado a 8. Ou 1 é 8. Ou 100 bilhões. Ou esses 100 bilhões aqui. Ah, por quê? Esse aqui é o número de operações que um computador normal consegue fazer por segundo. Então, se a gente pegar um computador atual, ele consegue executar essa quantidade de operações por segundo. E a gente, sei lá, pode achar isso absurdo, né? 100 milhões é um número muito grande, mas quando a gente olha, tipo, os problemas de hoje, esse tipo de coisa, vai começando a ficar apertado. Então, tá ficando apertado. Eu devia colocar esse meme aqui, mas posso tomar copyright igual o Vinicius fez. Tá. Porque, por exemplo, eu vou pegar um código aqui alguma dessas complexidades e vou estimar e vamos ver. Um código de 1 sempre vai executar em tempo constante, né? Então ele não tem muito o que falar, ele vai executar meio que instantâneo. Então a gente não considera. Ah, vamos ver um código, sei lá, O de N. Ah, se a gente tem. Eu podia pegar um exemplo, algum problema do Woody, alguma lista ou tal. Mas no mais é isso. Um código, ele executa um computador, né, no caso. O computador executa 100 bilhões de operações por segundo. Então, se eu quero saber o tempo que meu código vai levar, né, ter uma estimativa, eu vou pegar e vou dividir por 10 elevado a 8. Eu vou pegar a quantidade de operações e vou dividir por 10 elevado a 8.
E a quantidade de operações a gente consegue colocando nessas complexidades aqui que a gente estimou, né? Aí a gente vai ter uma estimativa muito boa do tempo que o código vai levar para rodar. Ah, não se estranhe se isso não bater com o URI, porque né, o URI geralmente fala que o código roda em... URI não, né? Vou falar do nome do site. Mas o Bcrowd, ele vai, sei lá, falar que seu código levou 0 de tempo para poder rodar, mas não leva 0 de tempo, né? Ele leva alguma coisa. Ah, tá, eu vou pegar algum problema aleatório para poder estimar a complexidade dele. Tum, tum, tum. Aqui, ó, problemas de repetição, esses são os legais. Ah, tá. Talvez esse aqui seja bom, o nome é legal. Não gostei. Hum. Ah, uma coisa meio que eu não gosto do Uri é porque na entrada ele não fala quantos casos de teste são, qual é o limite dos números. E aí a gente fica sem noção, né, de saber o quão bom o nosso código tem que ser. É como esse problema aqui tá no nível iniciante, a gente não precisa se preocupar muito com isso. Mas quando você vai começando a ficar num, né, sei lá, você vai começando a fazer uns códigos problemas mais complexos, o Uri começa a ficar inviável, porque né, ele não mostra, ele não tem essa informação pra gente. Ah, esse aqui já mostra. Legal. Então aqui, esse número aqui tem 5 zeros, né? Então é 10 elevado a 5. Ah, a gente tem um código que tem um n que vai até 10 elevado a 5. 10 elevado a 5. Eu vou abrir um quadrozinho que eu acho bonitinho. Então, a gente tem 10 elevado a 5, né? Que seria 1, 2, 3, 4, 5. Seria 100 mil. Ah, só para cargo de curiosidade, esse número aqui é muito comum. Então, tanto comum quanto 10 elevado a 8. Então, por exemplo, eu fiz um código para aquela questão que ele era complexidade de log n. Quantas vezes quantas operações ele vai rodar? Ele vai rodar log n vezes. Pô, n é 5, então ele vai rodar log de 10 elevado a 5. Ninguém sabe de cabeça log, né? Eu imagino. Então a gente vai pegar na mão. 3, 4, 5. Calculadora. E deu 16. Então ele vai executar 17 vezes, né? Então o log disso dá 17. E a gente vai dividir por 10 elevado a 8. Só que a gente pega isso aqui e divide por 10 elevado a 8, vai dar um número tão pequeno que a gente só ignora. Então, essa é a magia. Ó, demora 0,00018 segundos para poder rodar. Isso aqui dá o quê? É muito, muito pouco tempo. Muito pouco tempo. É quase instantâneo. Por isso que eles estão, né, na mesma faixa aí. O constante e esse de log. Mas, se a gente começa a olhar, sei lá, vamos olhar a odd n. A odd n é o próprio valor, o próprio n. Então ele vai executar 10, 100 mil vezes. Deixa eu apagar isso. Então a gente vai pegar esse 100 mil e vai dividir pelo 10 elevado a 9, né? Que seria 100 milhões. Quando a gente pega isso, deixa eu dividir na calculadora. 1, 2, 3. Não, 9 não, 8. A gente dá esse aqui, pô. Já demora um pouquinho, já demora quase 1 milissegundo, saca? Então, tipo, vai parecendo surreal, mas agora se a gente pegar a outra complexidade, a gente consegue ver que um código n ao quadrado não passa aqui. Porque, digamos que a gente tem um código n ao quadrado. Então, eu vou pegar esse número de operações, né, o nosso n que é 100 mil, e vamos multiplicar por ele mesmo. Vai ficar... Quanto é 100 mil vezes 100 mil? Alguma coisa muito grande.
É esse número aqui. Quando a gente pega esse número aqui e vai dividir pelo nosso 10 elevado a 8, opa, vai levar 100 segundos para poder rodar. E, pô, o tempo aqui que está escrito é 1 segundo. Então não vai passar. Se fazer um código n ao quadrado, complexidade quadrática, ele não vai passar. A mesma coisa se eu botar 2 elevado a n, eu não sei se a calculadora consegue calcular, mas esse número é absurdamente grande. Ele não deixa. Mas é um número muito grande, eu posso tentar depois calcular. Porque, sei lá, se a gente pegar um número menorzinho, né? 2 elevado a 100. 2 elevado a 100 já é, tipo, gigante. Tem mais de 30 casas, então... O n aqui teria que ser bem pequeno, bem pequeno. Por isso que não é muito comum ver isso. Tô no Minecraft. Tá. O que mais? Quando a gente vai fazer aqui um n log n, seria a mesma coisa. A gente vai pegar aquela quantidade lá, multiplicar pelo logaritmo dele, e aí a gente vai colocar isso e dividir por 10 elevado a 8. Mesmo esquema das outras, que em teoria você só vai trocar esse n pelo o n do input, né? Pelo valor do input, número de operações do input. Eu acho que é isso. Se eu não estou esquecendo nada. Se eu anotei certinho ali na minha folha. Não é um assunto muito que dá pra praticar assim, ter uma lista e tal, mas é o mais que vai aprendendo com o tempo. Você vai vendo seus códigos, vai tomar muito erro de tempo de limite excedido ou tempo de memória excedido. Tudo que eu falei aqui, tirando a parte lá das dicas úteis, que essa dica aqui é exclusiva de tempo, as outras também funcionam para memória. Então, todas as aqui vão funcionar para memória. Mas quando a gente está começando, nosso problema é tempo. Nosso problema não é memória. Tanto que, se eu não me engano, o Uri nem mostra também tanto de memória. Ele não fala quanto de memória. Fala sim. Aqui, ó, memória limite, 200 megabytes. Só que, pra gente não vai fazer diferença. Não no iniciante. Mas a ideia é a mesma. Então, vale pros dois. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa legal. Matemática braba. E muito obrigado. Deixa eu apresentar. Muito obrigado. Muito obrigado, eu acho que é isso. São os contatos, Tongzou e eu. Eu acho que é isso. Se alguém tiver alguma dúvida, pode mandar. Os slides estão, né, vão ficar disponíveis lá no site, lá no GitHub. E é isso. Se alguém tiver alguma dúvida, pode mandar. Comentário, uma sugestão. Tchau.